trabalho nas redes sociais. Conta um Bom, pouquinho aí. eu sou a Cris, né? O pessoal me conhece por Cris Correia. Faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu comecei a estudar o feminismo e foi por curiosidade mesmo, não foi para querer falar contra e nem ir contra. Foi para conhecer mesmo o movimento, porque sempre que eu me posicionava contra algumas pautas, por exemplo, contra o aborto, sempre vinham muitas mulheres dizendo que eu não podia ir contra isso porque o feminismo em algum momento tinha lutado por mim, tinha feito alguma coisa por mim, então eu devia algo ao feminismo. Então eu comecei a estudar para ver o que era essa dívida, né? Qual era essa dívida? E aí eu acabei me surpreendendo muito, chegando a aí algumas conclusões em que eu me deparei com as chamadas feministas cristãs e vi que havia uma necessidade de se tocar nesse tema, levantando aí o posicionamento de que não existe feminista cristã. É sempre um assunto muito delicado, polêmico, porque a maioria das pessoas tem uma ideia superficial do movimento, né? E como é um movimento que há muitos anos vem dizendo que luta pelas mulheres, acabou se confundindo que uma luta feminista é uma luta feminina. E na verdade não é. Então eu sou a Cris que falo sobre não existir feministas cristãs. Ah, interessante. Nós vamos conversar. Você mesmo disse, dá pano para manga. É legal, assim, o seu trabalho, porque quando eu postei no Instagram, assim, olha, precisamos falar de feminismo, eu fiquei pensando assim, falei, gente, quem que eu vou chamar, né? Assim, alguém que realmente seja... Eu também compartilho, eu vi muitas coisas no seu Instagram, de coisas parecidas, e várias pessoas me indicaram o seu nome, né? Então, assim, eu falei, poxa, muito bacana. É, eu acho que a gente precisa de falar isso dentro da igreja, né? Mas a gente estava trocando as mensagens agora há pouco, né? Nós vamos entrar nisso, mas muita confusão sobre teologia da autoestima, teologia da imagem, sobre misturar feminismo com valorização da mulher. E isso vai se tornando um grande balaio de gato. Mas são coisas assim que quem minimamente acredita nas escrituras não tem como, né? Assim, são coisas que há por trás de alguns movimentos que vão contra coisas minimamente bíblicas. Outro dia, argumentando com uma pessoa, ela me não, mas eu não acredito na Bíblia como uma palavra autêntica, eu acho que a Bíblia é uma... Eu falei, então tudo bem. Se você é o tipo de cristão que não acredita na Bíblia, então a gente para aqui de conversar e nós vamos bater papo no campo da filosofia, da sociologia, de outras coisas, né? Então a gente acaba caindo nisso. Mas me fala um pouquinho, assim, você já fez uma introdução, mas fala um pouquinho dessa história do movimento feminista, de como que você abordaria para isso e por que que é. E voltando, né? A gente aqui nós vamos depois falar nisso. Nós não estamos aqui colocando que a igreja não deve se posicionar sobre algumas causas, sobre algumas pautas e tudo, mas nós estamos falando a respeito desses movimentos que eles vêm adentrando dentro da igreja e que eles têm por bases filosóficas e fundamentos totalmente anticristãs. Eu acho que é um pouco dessa linha. Me fala um pouquinho sobre isso. Por que que não é possível conciliar essas duas coisas? Vou deixar você falar, entendeu? Sim, você tocou num ponto que é crucial para mim, que é sobre o relativismo em relação à palavra de Deus. Eu entendo que, eu acredito que você também entenda, e a maioria das pessoas que se denominam cristãs, é, entendam que não tem como você ser cristão e colocar a Bíblia, diminuir a autoridade da Bíblia, né? Não tem como você ser cristão e dizer que você não acredita fielmente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quando a gente entra para esse lado de que não, mas a Bíblia é a palavra de Deus, mas três pontinhos, aí já fica complicado dizer que estamos fazendo uma discussão cristã, uma discussão de fé. E recentemente, acho que foi 2019, ano passado, uma pesquisa foi feita entre mulheres evangélicas e católicas,
e 32% das mulheres evangélicas se disseram feministas cristãs. 40% das mulheres católicas também disseram que eram feministas cristãs. E aí, quando a gente olha essa estatística, não tem como você deixar de olhar para outra estatística que diz que menos de 20% dos evangélicos, eles têm o hábito de ler e estudar a Bíblia regularmente. Então, acho que as duas coisas caminham juntas. Sim. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que uma mulher que se declara feminista cristã, ela nem conhece profundamente a própria fé que professa e nem conhece o movimento feminista. Porque, como você mesmo disse, você pautou ali, não é porque a igreja... não é porque a gente está falando que não existe feminista cristã que a igreja não deva se posicionar em relação a algumas pautas. Esse é um dos principais... das principais consequências do movimento feminista, que é roubar para si pautas legítimas. Então, hoje em dia, é como se a gente fosse falar de violência doméstica, por exemplo, de abuso sexual, como se nós estivéssemos falando sobre feminismo. E, na verdade, essas pautas não são do feminismo. Essas pautas são pautas legítimas, pautas humanas, né? Sobre a pessoa humana. E quando o feminismo diz eu luto pelas mulheres, ele está dizendo que tudo relacionado às mulheres é dele, e não é dele, né? Porque o movimento feminista, ele é um movimento político, ideológico, pautado em ideias filosóficas. Então, assim, acho que o básico para a gente entender por que feminismo e cristianismo não tem como caminhar junto é a gente fazer esse exercício de entender que todo conjunto de ideias isso em qualquer área, né? Todo conjunto de ideias, ele parte de um princípio, né? Ele não é simplesmente algo aleatório. Ele tem uma base, ele sai de um pensamento, né? A Nancy Pearson fala muito isso, que se um conjunto de ideias ele tem um princípio último, então esse conjunto de ideias ele está se apresentando como uma verdade absoluta. E o feminismo, ele tem um princípio último. E o princípio último do feminismo é nada mais, nada menos do que uma sociedade composta por homens que oprimem mulheres. Essa é a base de todo o pensamento feminista. E esse pensamento feminista, ele está pautado na filosofia. Essa ideia de que existe um opressor e um oprimido e que a sociedade ela se organiza dentro dessa ideia de que há um opressor e há um oprimido, ela faz parte de um conjunto de ideias filosóficas. E o feminismo, ele repousa sobre essas ideias. Se você pegar as principais intelectuais feministas, Marilyn French, Alison Jagger, Denise Thompson, todas elas vão dizer o seguinte, que não tem como você falar de feminismo, independente da vertente, são várias vertentes, mas qualquer uma dessas vertentes, todas elas têm um princípio último, que é a luta feminina contra a opressão masculina. Então, o feminismo, ele tem uma cosmovisão, ele tem uma maneira de entender e ler o mundo e convida a mulher a se entender no mundo dentro dessa visão. Então, essa cosmovisão feminista, ela parte desse princípio último, de que existe uma sociedade composta por uma opressão masculina sobre a figura feminina. Então, tudo que o feminismo luta, toda a luta feminista, todas as ideias feministas, tudo que parte do feminismo, ele vem deste pensamento. Não tem como vir de qualquer outra fonte, a não ser essa fonte filosófica de que homens são os opressores das mulheres, né? E aí, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia nos convida a ter uma outra cosmovisão. Né? Qual é a cosmovisão da Bíblia? A Bíblia identifica um problema. O problema que a Bíblia identifica é o pecado. Né? A Bíblia aponta um culpado. O culpado são os indivíduos, o homem e a mulher. Em toda parte da Bíblia, desde a criação, da queda e na redenção, a Bíblia coloca homens e mulheres igualmente. Não existe uma distinção de gênero, né? Não existe um homem mais pecador do que uma mulher e uma mulher mais pecadora do que um homem.
Em Gênesis 1:27 diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, assim Deus os criou. Então, homens e mulheres foram criados imagem e semelhança de Deus, igualmente. Quando a Bíblia narra a queda do homem, ela narra uma mulher que cai junto com o homem. Né? Não existe ali uma queda feminina e uma permanência do homem sem ter caído. Não, existe uma queda feminina e uma queda masculina. E a Bíblia trata essa queda como uma queda da humanidade, né? Homens e mulheres caídos, seres caídos. Em Romanos, quando Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele não faz distinção de gênero. Ele não diz homens pecaram mais do que as mulheres. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, a gente vê que a narrativa bíblica, a cosmovisão bíblica, ela diz: homens e mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres caíram, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E homens e mulheres precisam ser redimidos através do único meio de redenção, que é Jesus Cristo. No feminismo, nós temos uma visão de mundo que diz que os homens oprimem as mulheres, ou seja, o problema da humanidade dentro da visão feminista, da cosmovisão feminista, é a opressão masculina sobre as mulheres. O culpado disso, há um culpado disso, ao contrário do que a Bíblia diz, que o culpado somos nós, né, o homem Sim. e a mulher, o feminismo diz que o culpado é o homem, porque ele é o opressor. Né? E a vítima é a mulher é a oprimida. E a solução do feminismo é uma revolução social, ou uma revolução sexual, junto à revolução social. E aí, quando a gente identifica que a solução para os problemas que o feminismo aponta é uma revolução social, uma revolução sexual, nós identificamos aí ideias progressistas, né? Então, aí é um conjunto de ideias. Então, nós temos uma ideologia pautada numa filosofia que contrasta com a narrativa bíblica. Então, é um problema de princípio mesmo. Eu sempre falo isso, não tem muita dificuldade em você encontrar o antagonismo entre feminismo e cristianismo. É só ir na base, na raiz. Tem uma jornalista, eu acho que até eu não tenho o nome dela aqui, porque eu sou péssima para guardar nomes. E eu sempre falo, esqueci o nome, vai lá nos meus destaques, que tem. Mas é Juliana Farias. Ela fala assim, que você pode ter inúmeras formas de expressar o seu feminismo. Você pode ter inúmeras maneiras de expressar o seu feminismo, mas você não pode fugir das bases e da raiz deste feminismo. E a raiz e a base do feminismo, segundo essas principais intelectuais, é a luta da mulher contra a opressão masculina. Ou seja, há aí um princípio último, há aí uma verdade absoluta que, quando você joga na realidade, ela não se sustenta. Né? Eu bato muito nessa tecla sobre a realidade ser o melhor argumento contra qualquer ativismo cego. Porque quando a gente olha para a realidade, se aquela narrativa não se encaixa, então tem alguma coisa errada, né? Então a ideia de que a sociedade é uma sociedade machista, patriarcal, opressora, será que ela se sustenta na realidade? Aí a gente vai para as leis, né? Vamos focar aqui no nosso país. A gente vai para as leis, políticas públicas, por exemplo. Se você for ver os dados, os homens eles morrem muito mais de câncer de próstata do que as mulheres de câncer de mama. É um dado estatístico. Só que as políticas públicas, elas têm mais investimento público e elas são mais insistentes, né? Elas são mais divulgadas, voltadas para a mulher do que para os homens. Mesmo as mulheres vivendo de 6 a 8 anos a mais do que o homem. Então, dentro da sociedade, existe essa opressão? Existe essa diminuição da importância da mulher e essa exaltação do homem? Na prática, não. Esse é um dos exemplos. Se você for para os moradores de rua, por exemplo, de 80% a 85% dos moradores de rua são do sexo masculino.
E é uma grande porcentagem, eu estava lendo uma pesquisa que eles fizeram em Ribeirão Preto, uma grande porcentagem dos moradores de rua de Ribeirão Preto estão na rua, esses homens estão na rua por conta de problemas emocionais afetivos, né? Ou seja, decepções amorosas levaram esses homens à rua. Então, se nós temos uma população masculina de rua, uma população de rua majoritariamente masculina, nós temos aí uma realidade que difere de uma narrativa que diz que a mulher é a figura mais oprimida na sociedade. E aí, se a gente for puxando o fio, a gente vai chegando a vários números e a vários fatos de que a mulher acaba sendo favorecida diante das leis em detrimento dos homens. Por exemplo, as mulheres se aposentam 5 anos antes dos homens, mesmo os homens ocupando os trabalhos mais braçais, trabalhos mais perigosos, né, que exigem mais ali colocando a vida em risco. Ainda assim, as mulheres... Aí vem o discurso da jornada dupla, né? Não, mas as mulheres fazem jornada dupla e tal. E também ignorando muitas vezes que aí já entra numa questão pessoal, né? Como que eu posso dizer que as mulheres fazem jornadas duplas se eu não estou dentro do lar de todas as mulheres? Não tem como você levantar esse dado. Eu não sei se você é um esposo que ajuda a sua esposa, entendeu? Então, como que eu vou entrar dentro da relação pessoal e politizar isso? Eu não posso politizar a relação dos indivíduos. Tem uma intelectual que ela foi feminista, ela ainda se declara feminista, porque ela é progressista, mas as feministas odeiam ela, que é a Camille Paglia. Não sei se você já teve com algum... Se você tiver a oportunidade, escute a Camille e leia as coisas que ela escreve. Ela fez parte da chamada segunda onda feminista ali nos Estados Unidos, né? Ela foi uma das ativistas que esteve à frente do movimento. E a Camille Paglia, hoje ela é uma das maiores críticas do feminismo, porque ela diz que o feminismo se recusa a olhar para a realidade. Por exemplo, se a gente caísse na desgraça aí de sofrer um colapso muito maior do que a gente está sofrendo agora, um colapso mundial, não só de pandemia, não só econômico, mas se acontecesse aí um furacão mundial que destruísse tudo. É uma guerra que destruísse tudo que a gente entende por civilização, né? Se isso acontecesse, ninguém ia questionar quem ia ficar em casa e cuidar dos filhos e quem ia derrubar a árvore e levantar poste. Isso não seria questionado. Porque é assim que as civilizações elas se levantam, né? E você tem uma resistência à realidade, a lidar com a realidade, por uma questão sentimental, ela entra aí no campo que não é político, né? Ele é emocional. E aí entra o que eu sempre falo, que esses movimentos, não só o feminismo, né? Esses movimentos progressistas, eles se pautam muito no sentimentalismo tóxico, né? Que é aquele que, né, eu não posso falar isso porque vai ofender alguém. Bom, se você está se ofendendo com o que eu estou falando, esse é um problema seu, né? Do Jair não é um problema de quem está falando. O livro, todo o trabalho do Theodore Rampal, lá, o Podres e Mimados, ele vem colocando muito essa questão, né? Que é uma questão que o Roger Scruton, lá na Inglaterra, parece que ele foi um profeta, uns quase 30 anos atrás, ele já vinha falando que essas pautas do sentimentalismo tóxico, eles criaram, né? E criam inimigos imaginários que tornaram os jovens cada vez mais doentes, né? Que estão tornando os jovens cada vez mais preocupados com um mundo de um perigo que, na verdade, não existe. Né? Não que ele não exista, mas que é um perigo hiperdimensionado. Agora, eu queria que você falasse como é que isso tem entrado assim, dentro da questão da igreja. Como é que você acha que a igreja tem falado sobre feminismo? Porque hoje é bonito, né? Se você fizer um congresso na igreja e falar assim, vamos falar sobre feminismo, é super legal, é politicamente correto, você lota. Falar sobre autoestima, né? Eu tenho uma certa crítica sobre essa teologia da autoestima. Eu não sei como é que é o nome no Brasil, mas nos Estados Unidos é chamado de teologia da autoestima.
não sei como é que você vê isso, não que a gente que é essa coisa só da, da valorização da imagem, da mulher, do empoderamento feminismo, feminino e tal. E eu sou contra o empoderamento masculino, feminino e tudo, que eu acho que esses empoderamentos todos são antibíblicos. Eu queria que você falasse um pouco como é que isso entra. Depois nós vamos voltar nessa história aí, que eu achei legal que você estava contando. Mas como é que você acha que isso vem entrando assim? Como é que essa narrativa tem sido feita dentro da igreja de uma forma até distorcida? Hoje tem me assustado, porque eu tenho escutado de jovens cristãs, adolescentes, que Paulo é machista, que ele é misógino, Tudo hoje em que dia é que a machismo. igreja é opressora. É E, um discurso e, dessas e são, críticas progressistas, né? né? Mas me fala um pouquinho, como que você vê essa questão dessa narrativa dentro de uma questão cristã, por exemplo? Eu acho que o principal motivo está em não se aprofundar no evangelho, né? Eu acho que toda essa influência de fora, essa influência ideológica, filosófica, que vem arrebanhando aí os jovens e alguns não tão jovens dentro da Sim, igreja, ela se dá por conta dessa falta de profundidade na fé mesmo. As pessoas elas já vão ler a Bíblia com uma postura de crítica. Eu cito uma teóloga feminista, né, que se declara teóloga feminista, Simone dos Anjos, aqui do Brasil, em que ela fala que a escola da teologia feminista, que já é uma escola antiga, né, que vem aí tentando reinterpretar a Bíblia, e ela diz que a escola de teologia feminista, ela tem uma postura de ler a Bíblia de uma forma contestatória. Elas leem a Bíblia para contestar a Bíblia, o que você já sim, fala, opa, peraí, porque a sim, Bíblia, a gente se coloca perante a Bíblia para ser contestado. Esse é o princípio do cristão, né? A Bíblia me contesta, a Bíblia sim, me confronta, o Evangelho confronta o homem, porque é um Evangelho do arrependimento. Né? Você não vê um Jesus revolucionário. Essa ideia de que Jesus é revolucionário é uma ideia pagã, é uma ideia secular. Jesus ele não vem revolucionar, porque se ele viesse revolucionar, ele teria ignorado a lei e não cumprido a lei. Né? sim. Então Jesus ele vem para transformar. Então é o evangelho da transformação, não é o evangelho da revolução. Essa ideia revolucionária ela nem se encaixa na narrativa bíblica. Porque a ideia de um coração que se rebela contra o pai é um coração que está contra o pai, né? E Sim. tem um livrinho que eu sempre cito ele, que é a definição do cristianismo, que ele diz isso, que a cruz, ela revela, não, ela vem chamar a nossa atenção não para a nossa rebelião contra um Aham. contra o outro, né? De um homem contra o outro. Isso é um problema secundário. O principal problema da humanidade é a rebeldia do coração do homem contra Deus. Sim. Então, nós vemos que esses movimentos, eles são movimentos de rebelião, de revolta, de revolução. Aí a gente vê que não tem como encaixar as duas coisas. Eu costumo dizer que a igreja ela acaba se acomodando dentro de alguns posicionamentos sutis que esses movimentos vão aí adentrando a igreja, um pouco por falta de conhecimento também. Quais são os exemplos que você vê mais claramente, assim, dessas. Eu costumo dizer assim, ó, qualquer discurso que traga a palavra empoderamento corre. Porque, assim, são palavras emprestadas de movimento. Então, hoje Sim, em dia, a gente vê muito isso na igreja. Principalmente quando são mulheres falando para mulheres, né? Congresso de mulheres para mulheres. É sempre um discurso emotivo. É usado muito uma questão focada na emoção. Vamos buscar exemplos femininos na Bíblia. Gente, a Bíblia, o exemplo que a Bíblia diz para homens e mulheres é Jesus Cristo, não tem outro, né? Tanto é que não tem outro, é que a Bíblia ela apresenta várias mulheres de personalidades diferentes, que carregavam problemas diferentes e que foram atraídas por Deus e por Cristo por questões diferentes. A gente tem a viúva amargurada, a gente tem
uma pessoa já idosa, estéril, a gente tem uma mulher bonita que se casa com um rei, a gente tem uma mulher de muitos maridos, a gente tem uma mulher acusada de adultério, a gente tem uma virgem que é escolhida para carregar o Filho de Deus. Então, assim, são várias mulheres, várias personalidades, com situações distintas. Não existe um modelo feminino na Bíblia para ser seguido. Existe um modelo que é Jesus Cristo para homens e mulheres. Então, acho que é o Paul Washer que fala que as mulheres não precisam de discursos emocionais, discursos sentimentais. Elas precisam, assim como os homens, de teologia. Sim. Né? E a teologia bíblica, a Bíblia, ela nos chama para o confronto. E eu vejo que congressos de mulheres, coisas voltadas às mulheres dentro da igreja, é sempre um discurso emocional. E aí sempre tem ali o subtítulo do empoderamento, né? Ah, é porque Jesus empoderou as mulheres. Jesus não empoderou as mulheres. Jesus não empoderou ninguém. Pelo contrário. Jesus negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz. Jesus fez, ele disse o seguinte: negue-se a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz e me segue. Quem quiser vir após mim é isso. Então, não existe ali uma chamada de empoderamento. O fato de Jesus ter olhado para as mulheres e ter dado voz às mulheres, ele não estava empoderando as mulheres. Assim como ele não estava empoderando as crianças, assim como ele não estava empoderando os desafortunados, os doentes que eram desprezados pela sociedade. Né? Assim como ele não estava empoderando o pescador, não estava empoderando o iletrado que ele chamou, ele não estava empoderando ninguém, ele estava chamando as pessoas para segui-lo, negando a si mesmo. Gente, isso é muito sério quando a gente empresta a linguagem de movimentos ideológicos para tentar pregar o evangelho. É como se nós estivéssemos dizendo que o evangelho não é suficiente, né? A mensagem do evangelho, ela não é suficiente, então eu vou usar uma linguagem ideológica. Então, assim, eu fico muito... Outro dia eu disse, estava em voga algumas pautas, eu disse que o evangelho, ele é o suficiente para nivelar tudo, né? E algumas pessoas me mandaram direct, xingando e tudo, porque tem, eu não sei assim, tem essa questão, mas na história, o movimento conquistou isso, conquistou aquilo... e tudo, e nós devemos a história, essas questões e tudo, né? E às vezes a gente vai estudar... Existe uma dívida, né, com o movimento. Só que quando você vai estudar o movimento em si, a fundo, o movimento feminista, não existe ali, em momento algum da história, uma luta hegemônica, né? Uma luta de mulheres em favor de todas as mulheres. Isso não existe, isso é lenda feminista. Se você for na história estudar, se você for a fundo ver sobre o que os movimentos chamados feministas lutavam, eles não lutavam por todas as mulheres. As feministas gostam de usar muito a questão do voto, né? Você só vota porque o feminismo lutou por você. Primeiro que o voto no Brasil é obrigatório, né? Se é obrigação, não é direito. Já começa aí. E se você for ver a história do voto feminino aqui no Brasil, foi o esposo de uma mulher que insistiu para ela votar, né? Ela nem queria votar, né? Ele foi lá e insistiu para ela votar, não, você vai votar, e escreveu ela lá. E ela, inclusive, a declaração que ela faz é que ela deve isso ao marido dela, que se preocupou com isso, porque por ela nem estava preocupada. E se você for lá nas sufragistas, que são as chamadas a primeira onda, que as feministas e tal, era um grupo de mulheres ricas, né, de classe média alta, que elas estavam ali interessadas em lutar pelo direito à propriedade, porque se você for ler o contexto inglês ali, as mulheres elas não tinham direito à propriedade, eram só os homens. Por exemplo, se você tivesse só filhas mulheres, a sua filha mais velha ela tinha que se casar porque ela precisava ter um marido para que o marido pudesse continuar com a herança da família, porque senão ela perdia. Então, as mulheres elas não tinham direito à propriedade. E na Inglaterra, votava quem tinha mais de 30 anos com propriedade. Não eram todos os homens que votavam, eram homens acima de 30 anos que tinham posses, que tinham propriedade. Então, é um cenário de luta pelo voto feminino onde nem os homens votavam, nem todos os homens votavam, entendeu? Então, quando as sufragistas lutam pelo voto feminino, elas estão lutando ali por direitos de propriedade. Então, assim, mulheres pobres que não tinham propriedade iam continuar sem votar.
Entendeu? Então não foi uma luta por mim, por exemplo. Eu tenho propriedade, não foi uma luta por mim. Se fosse olhar nesse contexto, Uhum. né? As mulheres operárias e tudo ali, elas iam continuar sem votar. Então aquelas mulheres, elas estavam lutando pelos direitos de um grupo de mulheres. E aquelas mulheres, inclusive, eram contra aborto, elas eram a favor da família, elas tinham, inclusive, ali um perfil bem conservador, né? E aí as feministas vão e dizem, não, mas as mulheres, o feminismo lutou pelo direito ao voto. Só que se você for ver o que historicamente é considerado a primeira primavera feminista, né, que é a Wendy Goldman, que é uma historiadora que traz aí no livro Mulher, Estado, Revolução, ela traz a primeira primavera feminista, que é considerada aí uma sociedade onde as mulheres tiveram os primeiros direitos, e é aí que eu questiono quais são os direitos femininos que o feminismo diz que luta, né? E aí, quando você vai lá na história, você vai lá para a Revolução Russa, nos bolcheviques, você tem Lenin escrevendo ali um manual de emancipação das mulheres. E se você ler esse manual, tem disponível no Google, é só jogar lá Lenin e a emancipação das mulheres. Se você for ler na íntegra ali o documento, é um documento todo baseado em ideias marxistas. Ele está ali pregando contra o núcleo familiar, né? Se você lê esse livro Mulher, Estado e Revolução, você vai ver que ali as ideias que pautavam essa primeira primavera feminista, elas eram ideias que contestavam diretamente princípios cristãos. Eram ideias contra o núcleo familiar, contra a construção familiar, porque segundo as ideias que sustentavam ali a União Soviética, né, que eram ideias socialistas, a família tradicional ela era a principal motor do capitalismo e o principal inimigo do socialismo Socialista. é o capitalismo. Então, assim, quando você vai ver a primeira primavera feminista de um movimento se desenhando politicamente, como hoje a gente tem, você vai lá nos bolcheviques. E se você conseguir olhar para a Revolução Russa sem encontrar ali genocidas, né, e pessoas extremamente com ideias extremamente absurdas, se você não consegue identificar isso ali, então eu não sei mais o que é certo e o que é errado, né? Porque é uma sociedade que se construiu em cima de ideias totalmente anticristãs, e é uma sociedade que não deu certo, inclusive, porque se pautou ali em ideias socialistas, se tornou um regime completamente E eu queria. E até isso é interessante porque são duas questões que andam juntas. É a questão que está embutida antifamília, né? Essa questão da crítica à família tradicional, entre aspas, e outra coisa que é a fixação na ideia do aborto, né? Que para Sim, mim é uma coisa que nenhuma está feminista abre mão embutida, dessa pauta. e que não se abre mão, né? Há argumentos. É, Tanto se aí- você pegar, eu comentei com você hoje mais cedo, se você pegar as 10 principais teólogas feministas, que são consideradas 10 mulheres teólogas feministas aqui do Brasil, você não encontra nenhuma delas que vá defender pautas diferentes das pautas progressistas, que são casamento entre pessoas do mesmo sexo, aborto, libertação, né, liberação sexual. É sempre dentro das pautas que, se você for puxar a linha da história, chega lá na primeira primavera feminista, que era total ideias marxistas, progressistas, socialistas, como é que vocês queiram chamar. Mas esse livro Mulher, Estado e Revolução, ele deixa muito claro essa questão de se pregar a liberação sexual da mulher, né? Porque eles entendiam que uma vez que a mulher estivesse livre da obrigação familiar e pudesse ser livre sexualmente, ela não teria ali mais uma dependência financeira da família e não teria mais a obrigação de ser mãe, de criar filhos. Isso lá na Revolução Russa já se discutia isso. E aí você vê ali um governo que pregava essa emancipação da mulher, né, que até hoje se fala disso, e que as mulheres acreditaram nisso, foram a fundo nisso,
Só que a gravidez acontece, né? Tanto é que a União Soviética, assim como a Alemanha sob o domínio de Hitler e a União Soviética, com Lenin, Stalin ali, elas são as duas sociedades modernas que apresentaram aborto como direito feminino. Se você for puxar na história, elas são as primeiras sociedades modernas a discutir aborto como direito feminino. Então, essa ideia de politizar o aborto, né, de apresentar o aborto como um direito da mulher, ela vem dessas duas sociedades. E aí você já tira uma... Porque falar de aborto, de uma linha antropológica, o aborto ele passa a ser condenado, digamos assim, ele passa a ser questionado a partir da ascensão do cristianismo. Tem até um filósofo que é um dos maiores defensores aí do aborto, inclusive do aborto pós-nascimento, que eu acho um absurdo. Um filósofo australiano, acho que é Peter Singer. É o que escreveu os direitos dos animais, é o mesmo filósofo. E ele diz que, eu me esqueci como que pronuncia o nome dele, mas ele diz que o problema da nossa sociedade hoje é que o cristianismo moralizou a nossa sociedade e por isso que o infanticídio passou a ser algo condenável. E realmente, se você for ver na história da humanidade, infanticídio, abandono de criança em qualquer lugar, e o aborto em si, ele passa a ser mesmo questionado, a vida passa a ser valorizada, né, a partir da ascensão do cristianismo. Então, assim, enquanto nós vemos isso como algo benéfico, os progressistas veem isso como algo ruim, né? Só que aí, quando você vai puxar o fio de quem politizou o aborto como um direito feminino, você chega lá na União Soviética e você chega ali na Alemanha. Na União Soviética, eles pregavam a libertação sexual feminina e, ao mesmo tempo, ofereciam o aborto pelo Estado, né? Existiam clínicas de aborto estatais que as pessoas podiam ir lá e abortar quando quiser. Só que quanto tempo, quantos abortos um corpo feminino aguenta, né? Aí entra toda essa questão. E essas práticas, nesse livro Mulher, Estado e Revolução, a historiadora ela traz, inclusive, essa questão de que ali naquela sociedade onde as mulheres tinham os seus direitos, e eu sempre questiono essa questão do que são esses direitos, né? Porque eu não consigo ver aborto como direito, né? Eu não consigo enxergar o aborto como um direito. Sim. Até porque você tem outros mecanismos que você pode trabalhar de parto anônimo, de adoção e tudo, e que envolve uma discussão anterior sobre responsabilidade, sobre casamento, e que a gente ficaria... que até outro dia eu estava até vendo um vídeo do Jordan Peterson, ele falando sobre isso. Alguém fez uma pergunta para ele sobre aborto, ele falou, não, a gente tem que falar antes sobre a responsabilidade sexual, que é uma coisa muito mais ampla. Não vamos nem entrar aqui. E aí ele vem falando isso, olha, se nós temos responsabilidade sexual num mundo que nos traz tantas seguranças, tecnologias e possibilidades, nós temos que falar disso primeiro, antes de falarmos de aborto, né? Porque é inaceitável que a gente ainda tenha, e tenha muitos jovens cristãos sendo abduzidos pelo discurso e com uma pauta aberta até em relação a questões de aborto. Isso é algo... Então, mas quando você vai questionar essas pessoas que defendem o aborto e tudo mais, a base dos argumentos pró-aborto são todas ideológicas, né? Você não vê ali essas pessoas com uma base, mesmo filosófica mesmo, que o livro do Francisco Raso é um livro muito bom, que é Contra o Aborto. Não sei se você já leu. Não. Eu até fiz uma live com o Francisco Raso, tá no meu YouTube, no canal do YouTube lá, e ele fala um pouco sobre esse livro Contra o Aborto, que é muito mais voltado para uma discussão filosófica, né, mais madura, que as pessoas não fazem, elas defendem ideias com base em argumentos que elas não sabem muitas vezes nem de onde saiu.
E aí, quando você volta na história, como eu disse, você vê que as duas sociedades que apresentaram o aborto como um direito político, né, como um direito feminino político, são duas sociedades extremamente eugenistas e genocidas, né? Então, assim, eu acho que uma pessoa consciente de onde saíram essas ideias, eu acho que fica para o cristão, acho que é bem incompatível É, você continuar e defendendo. é curioso é que hoje em dia os russos estão se tornando conservadores, né? Mas isso é uma outra história. Agora, Mas o é, interessante, só para concluir essa aham, questão dos bolcheviques ali, aham, da primeira primavera feminista, o interessante é que toda essa liberdade e essa pregação da emancipação das mulheres acabou falindo na sociedade soviética, né? sim, Faliu, porque acabou com uma sociedade com mulheres exigindo do governo uma postura mais conservadora, porque a libertação sexual, ali, a liberação sexual, tirou a responsabilidade dos homens de assumir relacionamentos fixos, né, de criar seus filhos, sim, e aquelas mulheres, muitas vezes, que com o corpo já cansado de repetitivos abortos, né, sim, elas acabavam tendo filhos, deixando na creche, tendo que trabalhar no chão das fábricas, trabalho pesado, né? Sem marido, e aí o Estado não dava conta de sustentar essas mulheres, e essas mulheres não tinham a responsabilidade do parceiro, porque não havia parceiro, e aí essas mulheres acabam exigindo do Estado que o Estado seja mais conservador. Né? Então, na prática, essa primavera feminista não deu certo, né? Porque, no fundo, as mulheres cansaram. Então, isso é um livro de uma historiadora progressista, não é nenhuma cristã e nenhuma conservadora relatando isso. Isso é uma historiadora progressista contando o que aconteceu, né? Então, assim, mais uma vez, aí volta aquela questão da realidade ser o melhor argumento contra o ativismo sim. sério. Eu também acho. Eu acho que a gente precisa. Agora, a gente voltando àquela questão do início, a gente, quando vai trabalhar essas questões dentro da igreja, a violência doméstica, o abuso e tudo, eu falo, isso são questões, né, Cris, que são muito básicas de fé, Uhum. que são questões muito centrais à fé, que nós não precisamos de agregar ideologias para falar dessas questões dentro da igreja, né? Um líder ele não deve se furtar a falar sobre a agressão que acontece silenciosamente dentro de casa. Nós vemos que o Brasil ele é um país em que acontecem algumas questões bastante complicadas, mas isso não deve ser um gatilho para que a gente coloque um verdadeiro cavalo de Troia dentro das nossas comunidades e venha ali no agregado algo que venha a promover, como você disse, a destruição do básico dentro de uma estrutura de igreja, que é a família, que é a base dali que Deus constituiu e tudo. Não sei como que você vê como que isso vem sendo. Eu acho que a gente tem aquela turma da teologia da autoestima, aí você tem essa turma do progressismo dentro da igreja, e tem a turma que não fala nada, né? Que finge que também não é importante abordar algumas coisas. Não como eu falo, não existe evangelho especializado, né? Para negro, não existe evangelho especializado para deprimido, não existe evangelho especializado para mulher, para homem e tudo, mas assim, e nem para mulheres e nem para nada. Mas assim, eu vejo que na falta, nesse vácuo de informação, aí cai nesse senso comum. Como que você acha que deveria ser o caminho assim para trabalhar isso de uma maneira, Assim, principalmente com os jovens assim, além de chamar você para dar uma aula lá, qual que seria o caminho para conversar? eu vejo assim que há uma pressão muito grande das mídias, não digo da sociedade, digo das mídias mesmo, na faculdade, né? De que essas pautas estão sendo ignoradas. Mas aí eu sempre falo assim, para o jovem principalmente, né? Quantas vezes você foi visitar um hospital? Né? Quantas vezes você fez o trabalho de capelania no hospital, né?
quem já ficou internado ou quem já fez esse trabalho, sabe que lá sempre a igreja tá. Sempre tem uma tia Sim. lá que a sapatilha gasta, Sim. que não falta em uma visita do hospital. Ela vai de cama em cama, ela conversa com as pessoas, ela sabe porque as pessoas estão lá. Então, assim, as pessoas estão muito presas nas redes sociais, principalmente os jovens, e aí sobe um assunto, sobe uma polêmica, e como ele não é um cristão ativo, porque ele não, na vida real, ele não está trabalhando, né? Ele não está exercendo a função de cristão, ele diz, a igreja não está fazendo nada. Mas quem não está fazendo nada desculpa, é ele. eu tenho visto muito isso na pandemia. Eu tenho conversado com vários pastores por dia em questões sociais que eu não gosto de divulgar e tudo, e são trabalhos belíssimos que estão acontecendo. E eu recebo perguntas no meu Instagram falando que a igreja não está fazendo nada na Mas pandemia e tudo. geralmente é porque a pessoa não está fazendo, né? Porque a É, igreja sou eu, é você. Nós somos a igreja, né? Eu não sei qual é a ideia de igreja que essa juventude tem, que eles estão e sempre no Twitter lá. Ai, que a igreja não está fazendo nada. Cadê a igreja que não se posiciona? Mas o posicionamento que eles estão falando é você escrever alguma coisa no Twitter. Né? Isso é, não é posicionamento cristão. Então, assim, eu falo que essas pautas, violência doméstica, abuso sexual, a igreja ela sempre trabalhou com isso. O que ela não faz muitas vezes e não deve mesmo fazer é levantar a bandeira ideológica, política claro. e tal. Mas a igreja sempre trabalhou com isso. Eu sou uma pessoa que eu cresci na igreja e minha mãe é evangelista. Então eu sempre via minha casa cheia de pessoas que vinham sendo agredidas, violentadas, tinha passado muitas vezes por aborto. Então a igreja sempre trabalhou. Entendeu? Então as pessoas sempre estão envolvidas nessas causas. Talvez a igreja não esteja fazendo um discurso que o jovem espera, que é o discurso ideológico, o discurso segregado, o discurso viciado, que é um Sim. discurso midiático e um discurso universitário, na maioria das vezes. E aí a questão da violência doméstica, por exemplo, eu sempre cito isso nas lives que eu faço, o pessoal que sempre assiste deve ter decorado já. Porque a questão da violência doméstica, por exemplo, o feminismo, ele diz que essa pauta é dele. Né? Mas só que o feminismo ele não está preocupado em resolver o problema da violência doméstica, porque o que eles fazem? Elas fazem. Elas têm ONGs, muitas vezes, que recebem verbas públicas, então para elas é um negócio também. Tem uma ex-feminista inglesa, britânica, né? Erin Pence, que ela foi feminista, esteve envolvida com o feminismo e ela começou a trabalhar com mulheres vítimas de agressão, né? De Violência agressão. doméstica. Aham. Só que, como ela começou a trabalhar com isso, ela foi a primeira pessoa que fez um abrigo para vítimas de violência doméstica Aham. na Inglaterra. E aí ela começou a trabalhar com isso, só que as vítimas começaram a vir e não eram só mulheres, eram homens também, e crianças também. E aí ela se viu diante de um problema que para ela era novo, né? Porque até então, como feminista, ela entendia que as vítimas eram só as mulheres. E quando ela começou a receber vítimas homens, crianças, que eram vítimas de mulheres também, não só mulheres vítimas de homens, ela colocou em pauta de que a discussão deveria ser ampla, não deveria ser uma discussão de gênero. E aí ela foi expulsa do movimento feminista e passou a ser perseguida pelas feministas. Ela teve que se mudar para os Estados Unidos porque ela recebia bomba na casa dela. Isso não é segredo, é só jogar no YouTube que vocês veem o depoimento dela e o trabalho que ela faz. E essa mulher, ela começou a trabalhar com violência doméstica sem gênero. Ela começou a trabalhar com um problema real. Ela começou a discutir violência doméstica quando pessoas são vítimas, não só quando mulher é vítima. E aí que eu digo que o feminismo rouba uma pauta e diz que é dele e ela tira o foco do problema porque ela diz que a mulher adulta é a vítima, apenas a mulher adulta é a vítima. E aí, nós como cristãos, eu digo que nós temos que nos aprofundar nas causas, nas estatísticas que os movimentos gostam muito de usar, para a gente saber tratar o problema de forma mais realista e não viciado num discurso já ideológico. Porque quando você vê essas pessoas que trabalham e levantam dados
que contestam o discurso feminista, você vê que essas pessoas elas estão constantemente sendo caladas e perseguidas pelo movimento feminista. Então, se há um problema e o movimento feminista ele não quer que seja discutido com base na realidade, então ele não quer resolver. Ele quer pegar os números que apresentam as mulheres e eles querem usar essas vítimas para reforçar um movimento político, mas eles não querem resolver. Porque aí você vem aqui no Brasil, você tem a Simone que ela é uma psicóloga que fez um levantamento no Brasil sobre violência doméstica. E aí ela acabou se deparando com essa realidade de que homens também são vítimas de violência doméstica. E aí ela começou a fazer estudos e começou a trazer a discussão e ela começou a ser perseguida, né? As feministas tentaram impedir o livro dela de ser publicado, as pesquisas dela de ser publicada. Então, por que há isso, né? Tem, acho que, um psiquiatra chamado César Vasconcelos também, que ele tem algumas coisas no YouTube falando sobre a violência doméstica, e ele traz alguns questionamentos interessantes, violência doméstica contra homens também. E ele traz um questionamento interessante que algumas estudiosas fazem sobre o porquê da violência feminina, né, da mulher violenta, ela não ser uma pauta de discussão. Porque as pessoas só discutem o homem violento e não a mulher violenta. Elas também existem. Se elas não existissem, não existia presídio feminino, né? E aí entra toda essa discussão de que falar de violência doméstica não é falar de mulheres vítimas, é falar de pessoas que são vítimas, homens e mulheres, crianças são vítimas. Sim, que eu acho que é como alguém colocou ali nos comentários, não, mas a gente vê tantas mulheres vítimas de violência. Gente, ao que nós estamos falando aqui desde o início, dentro da questão da fé, não deve existir violência, né? É uma questão muito mais ampla, não deve existir abuso. Eu queria até, alguém comentou ali sobre essa questão que é polêmica, não sei se você gosta de falar disso, mas sobre a tal da submissão bíblica. Nossa, eu posso falar, falo muito, inclusive. E aí entra mais uma vez a falta de conhecimento bíblico, né? As feministas usam muito isso, essa questão da submissão, que isso é machismo, que tudo é machismo, né? Se você for ver, tem um grupo de feministas alemãs que elas reinterpretaram a Bíblia. É uma Bíblia de interpretação feminista. E elas mudaram todas as partes onde aparece Deus, elas substituíram pela eterna feminina. Pela eterna, né? Ou a eterna ou a eterna feminina. Porque elas dizem que a Bíblia é machista. E aí que tá a questão, né? A gente não pode ler a Bíblia com a lupa do feminismo ou de qualquer outra filosofia ou opinião. A gente tem que ler a Bíblia como ela é, né? E o fato de que as pessoas consideram ali o conceito de submissão como machismo é porque não conhece o que é o Evangelho. O Evangelho é submissão de todo mundo. Porque quando em Filipenses Paulo descreve ali, tem de vós o mesmo pensamento que houve em Jesus Cristo, sendo Deus, humilhou-se na figura de homem e viveu como servo, né? Então, assim, nós temos que ter o mesmo pensamento que houve em Jesus, nos submetermos uns aos outros. Esse é um princípio bíblico. Então, não existe na Bíblia uma questão que está falando o seguinte, que submissão ela é um castigo feminino. A Bíblia diz que a submissão é um conceito que todo cristão deve viver. Paulo também diz que é para nós olharmos um para o outro e considerar o outro superior a nós. E ele não está dizendo isso só para a mulher ou só para o homem, ele está dizendo isso para todos, né? E Paulo é o mesmo que diz aquele que não existe, é o mesmo que diz que não existe ninguém maior ou menor do que o outro, né? O homem não é maior do que a mulher não é maior do que o homem, porque o homem nasce da mulher, né? Paulo que faz essa distinção. Né? Então, assim, e aí é Paulo também que diz que em Cristo não há judeu, não há grego, não há homem, mulher, não há escravo, nem livre, todos são um só em Cristo Jesus. Então, em Jesus não existe questão de gênero. E quando a Bíblia fala em submissão,
ela está falando ali de uma submissão de todos os homens a Jesus Cristo. Todos os homens devem ser sujeitos a Deus, sujeitos a Jesus e sujeitos uns aos outros. O contexto onde Paulo fala sobre a submissão da mulher para o seu esposo, não é a submissão da mulher para todos os homens, né? É a submissão da mulher dentro de um contexto de casamento em que seu marido representa a Cristo e ela representa a igreja. E ali Paulo diz que os dois devem ser sujeitos a Cristo, né? E o homem deve estar disposto a dar a sua vida pela esposa, e essa esposa, em troca dessa dedicação de amor, ela se submete ao esposo dela. Então, existe um contexto de submissão ali, onde ninguém perde, né? Onde os dois ganham, e é uma troca de relação. O problema é que o feminismo, ele apresenta... Ele só consegue entender o relacionamento do homem e da mulher como uma competição. Eles usam a lei do mercado dentro das relações pessoais. Então, para o feminismo, uma mulher e um homem que se relacionam, eles estão constantemente em competição. Então, é uma competição em que um está sempre buscando ser mais forte, ser melhor do que o outro, ou ter mais importância do que o outro. E no cristianismo, quando o cristianismo fala de relacionamento homem e mulher, ele diz que é uma relação de cooperação, diferente do que o feminismo diz. Então, dentro da relação de matrimônio bíblico, homens cooperam com mulheres que cooperam com homens. Então, existe ali uma cooperação e funções diferentes. Não existe uma disputa de papel e nem uma disputa de função. Existem funções diferentes que um precisa exercer a função a qual foi chamado para que o outro possa exercer a função a qual ele foi chamado. Então, a submissão que as feministas gostam de bater tanto é mais um conceito que elas não entendem do cristianismo. E aí eu costumo dizer que tudo isso se resume a uma coisa bem básica. A mulher que ela tem dificuldade de aceitar a Bíblia como autoridade de fé e conduta, né? Nossa autoridade, nossa regra de fé e conduta, é porque está com o coração orgulhoso, né? E isso vale para todo cristão. Como é que está em São Paulo, que diz que anteciparam os feriados, mas aqui amanhã é feriado. Também. Ó, essa já é a segunda parte, gente. Tô vendo gente aqui que entrou agora. Nós já estamos há uma hora falando sobre feminismo e fé. Eu já postei a primeira parte no IGTV, depois eu vou mandar para a Cris. E a Cris é uma bênção. Você é uma bênção, e a gente vê que você falou que vem de uma família cristã. Glória a Deus que você é uma pessoa que tem muito conhecimento de causa, e eu fico muito feliz de ver gente assim na igreja. Eu peço até a Deus que você tenha muitas oportunidades de falar para os jovens, sabe, Cris? Que a gente precisa disso. E você disse uma coisa, a gente estava conversando agora sobre a submissão, eu concordo muito com você. Quando eu vejo muita revolta ali, principalmente nos meus adolescentes, que eu atendo a raiva, às vezes até eu apreço a esse discurso anárquico, né, que a gente está vendo muito hoje em voga, né? Se a gente for ver, é uma coisa natural do homem, essa revolta, né? Essa revolta constante, né? Essa rebelião, ela é fruto de um coração de uma humanidade caída. E aí esses movimentos ideológicos, eles vêm e eles trabalham... Ixi, vai acabar... deixa eu só ligar aqui o meu... Liga o carregador aí. O meu carregador. Senão... É que eu tô com medo de mexer aqui e cair tudo. Aí liguei. Esses movimentos ideológicos, eles vêm trabalhar exatamente nessa revolta. Eles dizem que essa revolta precisa sair, né? Essa revolta precisa virar uma revolução, que através dessa revolução eles vão aí chegar a uma sociedade igualitária e tudo mais. O que é esquisito, né? Porque, biblicamente, a gente vê ali a questão do galardão, por exemplo, que já tira aí um pouco esse negócio de sociedade igualitária, né? Eu acho muito rico quando a Bíblia apresenta seres humanos falhos que tiveram ali experiências com Deus, né? A Bíblia é cheia de seres humanos falhos que tiveram uma experiência com Deus. E o tempo inteiro estão falhando e Deus tendo misericórdia, levantando. E essa diversidade do ser humano, né?
essa diferença entre personalidades, entre características tão individuais um do outro, ela tira essa ideia de que essa igualdade no sentido de que todos têm que ser igual, ter as mesmas coisas iguais e fazer as mesmas coisas iguais. Ela tira essa ideia, né? A Bíblia ela dá espaço para o diferente. Os próprios discípulos ali, os apóstolos, eles eram completamente diferentes um dos outros, né? Mas eu vejo que é o que a gente estava conversando, né? O buraco é mais embaixo, na falta da perspectiva cristã de vocação, de entendimento do reino, né? Da questão do que é, de fato, o serviço cristão, aonde é o nosso poder, né? O nosso empoderamento, entre aspas, que é uma morte para si mesmo e uma vida no espírito, né? De que a nossa pauta cotidiana ela é feita no nosso ambiente de influência, na falta do jovem se engajar nessas causas que são reais, que são verdadeiras, que estão ali ao alcance. Eu também, como jovem convertido, e até hoje a gente tem essas questões práticas de fé, nós criamos uma militância de Twitter gospel, né? Uma militância evangélica que eu vejo muito no consultório, que reclamam, criticam e não fazem nada. E se tornam esponjas de movimentos ideológicos que dão vazão ao próprio orgulho, ao próprio ego, a uma insubmissão que ela não é aos pais, ela não é ela é uma insubmissão ao Senhor, né? É uma insubmissão a Deus, é um espírito de rebeldia, e Paulo já dizia que ele opera nos filhos da desobediência, que ele nunca esteve em tanta evidência como nós vemos hoje, né? Os pais às vezes perguntam, mas é incrível como que isso hoje tem sido catalisado, como que isso hoje tem sido uma coisa turbinada dentro do nosso contexto, né? E aí a frieza, a um cristianismo egóico, a um cristianismo narcisista, e aí por trás desse abraçar das causas, entre aspas, sociais, há isso, né? Há uma ausência de vida espiritual que faz com que essas coisas, às vezes, elas se tornem até um pouco desnecessárias, né? Porque a vida no espírito, ela te leva automaticamente, como você disse, a ser como Jesus, e você vai nivelando essas coisas. Então, eu também tenho percebido muito isso. E aí eu queria... vou abrir para perguntas aqui, ó, só uns minutinhos, porque a Cris tem que dormir. Aí eu vou falar para vocês, gente. A Cris, depois eu vou postar o Instagram dela lá. Tem muita coisa no Instagram dela. Eu tentei ler algumas coisas. É assustador a quantidade de coisa que você posta no Instagram. Os seus stories são cabulosos. Inclusive, os meus são todos avacalhados, os seus tudo organizado, porque, meu Deus, eu tenho que melhorar meus stories. E aí, então, eu não sei se você... É porque assim... como eu já escrevo já há uns 10 anos, eu tenho um blog, né? Uhum. E aí, muitas vezes eu pego as coisas do blog e organizo nos stories. Qual que é o nome do seu blog? criscorreia.net. Tem o link lá na minha bio do não, Instagram. então não vou colocar, não. Então, vou mandar algumas perguntas. O que você quer perguntar para a Cris? Quem tiver alguma pergunta, pode perguntar agora. Eu só vou ver agora, porque eu não consigo ver perguntas antigas, não, né? Pelo amor de Deus, vocês me ajudam aí, né? Eu vejo assim que o pessoal fica, às vezes, ofendido ou nervoso quando a gente bate nessa tecla de que não existe feminista cristã, né? Mas assim, a questão não é uma questão pessoal, não estou aqui falando diretamente para alguém específico, né? A gente está aqui falando sobre eu nem digo que eu falo assim, gente, não é que eu sou contra o feminismo, eu sou a favor da minha fé. Então, e por ser a favor da minha fé, não tem como não bater, entre aspas, no feminismo, né? Porque o feminismo está o tempo inteiro tentando, além de se posicionar
como o dono de certas pautas que não são deles, né? Tá o tempo inteiro tentando adaptar o evangelho à ideologia feminista. E nós, como cristãos, nós não podemos negociar a nossa fé. A gente tem que lembrar dos nossos irmãos que morreram, perderam a vida no início do cristianismo, né? No início da igreja, com a disseminação da mensagem de Cristo, do Evangelho, as pessoas elas preferiam morrer do que negociar a fé. E hoje em dia a gente vê as pessoas relativizando e negociando de uma maneira muito confortável. E eu acho que quanto mais cristãos se posicionarem para dizer, para essas pessoas não ficarem confortáveis, né, nesses discursos misturados, nesses discursos muitas vezes feitos para não confrontar, a gente tem que se posicionar, porque o evangelho é um confronto mesmo, é um confronto. Não, eu sempre falo que e hoje eu não sei se acontece com você, deve acontecer mais do que comigo. Hoje você aborda algumas pautas e as pessoas denunciam o perfil, elas mandam para o Instagram. Nossa, eu recebi uma chuva de denúncia de discurso de ódio, porque eu fiz uma live com uma amiga, com a Isabela, e aí um coletivo feminista, junto com um coletivo LGBT, mais um coletivo não sei das quantas, de uma faculdade, não gostou, entraram na live, começaram, além de xingar e ameaçar, intimidar, seguiram umas 2 semanas depois fazendo o mesmo e denunciando o meu perfil. Eu tive que fazer uma reclamação formal para a reitoria dessa faculdade, porque essas pessoas estavam vindo me ameaçar em nome de uma instituição. Então, assim, é uma galera que fala que prega o amor, né? Mas é um amor completamente deturpado, né? Uma ideia de amor estranha, porque é um amor que diz, eu vou apedrejar você, que as pessoas falam, e eu vou apedrejar você porque você está falando do feminismo, e ao mesmo tempo diz, eu vou te apedrejar porque você está fazendo um discurso de ódio. Então, assim, não dá muito para entender, né? Não, eu falo porque, exatamente, acontece comigo aqui também algumas questões que é melhor nem falar. Porque realmente a gente tem que. O evangelho tem que vir à frente, né? Tudo deve se submeter ao evangelho. Se você é cristão e chega um ponto que você passa a duvidar da Bíblia, olha, sinto muito, acabou a discussão. Assim, né? E também, assim, como essa era de internet tem muito essa questão do influenciador, né? As pessoas, elas se colocam na internet para ser um influencer, para ser tal, e elas representam marcas e tal. E, mas eu sou cristã, mas é aquele cristão água com açúcar, né? Não, mas eu não entro em polêmica. Pô, então que cristianismo é esse, né? Eu sempre falo o seguinte, porque Jesus, ele não foi para a cruz porque as pessoas estavam se sentindo confortáveis com o que ele estava falando, né? Pelo contrário, as pessoas crucificaram Jesus porque elas queriam que ele calasse a boca, né? Elas não queriam ouvir o que ele tinha para dizer. As pessoas crucificaram Jesus porque o que ele estava dizendo estava confrontando elas nas suas próprias misérias. Então, se o evangelho não nos confronta nas nossas misérias, então tem alguma coisa errada, né? O evangelho, ele não pode ser um tapinha nas costas, né? O evangelho, ele é conforto, sim, mas ele também é confronto, né? Não tem como pregar o amor de Jesus sem a justiça de Deus, né? Não tem como. A cruz revela tanto o amor quanto a justiça. Se você olha para a cruz e agora, eu tô vendo até alguém colocando que o evangelho é um confronto à violência, mas não vejo a igreja se envolvendo a trazer os homens a olharem. Olha, eu não sei assim qual a sua igreja. Poxa, mas na minha igreja, eu sou da Central em Belo Horizonte. Os caras apanham muito a respeito disso, assim. Há um trabalho com os homens, assim, sendo até bem feito e bem direcionado. Então, eu não posso dizer a igreja... Qual que era a pergunta? Não, porque o evangelho é um confronto à violência, mas não vejo a igreja se envolvendo a trazer os homens a olharem para o que fisicamente e emocionalmente eles têm feito em relação às mulheres. Não entendi. Como se a igreja ela não olhasse, ela não estivesse trabalhando para os homens sobre as consequências do machismo, alguma coisa assim. Olha, é isso que eu falo. As pessoas querem dar
um título e colocar o evangelho como subtítulo, né? Quando o apóstolo É porque eu Paulo falo, fala, infelizmente é a especificação do evangelho, que eu acho quando o que apóstolo Paulo fala é, sobre nós não nos considerarmos superior aos outros, né? Quando fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, isso não é uma pregação contra a qualquer tipo de violência, sendo do homem contra a mulher ou da mulher contra o homem. É isso que eu não entendo muito, é, assim, essa crítica que as pessoas fazem. Ah, mas a igreja não está fazendo isso. Peraí, então a sua igreja não está pregando o evangelho? Né? Que evangelho tem sido pregado na sua igreja, então? Né? Porque o evangelho da Bíblia, ele fala constantemente sobre nós estarmos negando a nós mesmos, nós estarmos fazendo com que Cristo cresça e nós sim. diminuamos. O tempo inteiro o evangelho É, está apontando, né, eu falo para que isso. exatamente, senão, olha, se nós não avançarmos nisso, nós somos uma comunidade de fariseus, nós não podemos chamar isso de igreja, né? O que nós chamamos realmente de igreja orgânica, ela, ela se estrutura em cima disso. Muita gente perguntando aqui sobre dicas de livro. Tem algum livro para adolescente que você indica? Ah, Sobre feminista cristã, assim, não existia aham, feminista cristã. Tem o mais famoso que é o Feminilidade Radical, né? Um livro muito bom, de uma ex-feminista americana que se converte. Ela conta ali a experiência dela como uma ex-feminista que se converte e o porquê que ela se converte. E aí ela aponta várias incoerências bem interessantes, principalmente as incoerências das ícones feministas, né, que pregam uma coisa, mas na prática elas vivem outra e buscam outras coisas. você tem algum livro, Cris? Eu não, ainda não, mas eu vou Cris, ter. eu tenho que te indicar para a Editora Vida, para Eu você, vou ter. em Eu tô nome com de um Jesus, projeto eu tenho aí que para falar, fazer eu tenho que colocar é, você na Editora Vida. eu É, tô com um projeto para fazer um curso, né, do Não Existe Feminista Cristã e aham. também fazer um livro mesmo voltado para isso. Eu acho que um curso no Hotmart seria interessante, porque as pessoas querem conhecimento, tem muita coisa que não dá para explicar numa live, que fica uma coisa meio perdida. E tem muitos pais, Sim, líderes que até gostariam. nos stories mesmo, eu falo, É, gente, aqui é o superficial que eu vou é, compartilhando, assim, né? Mas eu tô com um projeto assim, de fazer bem detalhado aí, montar um curso isso. pra, sobre isso. Um Agora você está grupo de falando curso, estudos então mesmo. tem esse livro, e indica mais algum outro? O livro que o pessoal tá lendo eu não li, né? Eu não li ainda, eu não tenho esse livro, que é o Feminismo e Subversão, eu acho, da Compagnolo. Aham. Eu não li esse livro ainda, não tenho esse livro, mas é um livro que fala aí sobre as incoerências do feminismo, é de uma autora brasileira. E eu acho que ela foi a primeira a escrever aí um livro mais voltado a essa questão histórica, mostrando as incoerências do feminismo. Tem esse livro, mas tem o outro lado do feminismo que eu acho que vai ser mais difícil de achar, que é um livro que esgotou, mas é um livro muito bom, não é um livro de cunho religioso, é um livro também de uma americana que, que traz aí o básico sobre o outro lado do feminismo, né? O básico dessas ideias feministas que são perfeitamente contestáveis e que a gente tem essa pressão social aí, digamos, de não contestar o feminismo como se o feminismo fosse uma verdade absoluta, mas ele não é uma verdade absoluta, ele é um conjunto de ideias filosóficas, ideológicas, políticas que podem ser tanto abraçadas como rejeitadas, né? Muito Então bom. tem feminilidade radical, esse feminismo, Aham. eu acho que feminismo e subversão, uma coisa assim, da Ana É, Campagnolo. Ana Campagnolo, exatamente. É um livro que o pessoal está comentando muito aqui. Olha, e É, eu vou liberar a Cris, né? Senão ela vai. Daqui a pouco ter um pode fazer problema. algumas perguntas aí que eu respondo, se Ah, tiver então você tem aí. umas. Ô, gente, então vamos aproveitar. Você acredita que o machismo existe, Cris? Eu acredito assim, qual é a definição do machismo, né? Se você Aham. me der uma definição do que é machismo, eu posso dizer se existe ou não. Porque para o feminismo, machismo é um homem abrir a porta para uma mulher, né? Para o feminismo, machismo uma mulher é,
sei lá, fazer a janta pro marido é machismo. Então, assim, se você me der uma definição do que é machismo, eu posso dizer se existe ou não. Agora, ah, é, dentro daquilo que eu entendo por machismo, né, que seria aí um homem, que eu nem falo que é machismo, eu falo que é o misógino aí que as feministas Aham. falam, né? Que É. é o homem que tem aversão à mulher, o homem que tem ódio às mulheres, ele existe, é uma questão patológica, né? Não, isso Então, é. assim, Eu falo que é igual você pegar um maluco que entrou lá na Rede Globo hoje, colocar a faca no pescoço de uma sim, sim, sim. repórter e você Nesse, falar nesse que ponto, aquilo ali é fruto de um discurso de é, ódio coletivo. ah, ou você achar que o cara que deu uma facada no presidente, ele é um cara que foi mandado por alguém. Ou seja, tem esses malucos, e aí são é, eu pessoas doentes. acredito, Né? eu acredito que exista um misógino, sim, que é Sim, uma pessoa que tem um problema sim. psicológico, psiquiátrico, sei lá, é um cara É, realmente que tem ódio das mulheres, né? Geralmente tem muito a ver com frustração, com uma autoestima muito baixa ali, várias coisas que colaboram para esse cara desenvolver um ódio pelas mulheres. Assim como tem gente que tem ódio de negro, tem gente que, né, odeia gordo, então, sempre tem essas patologias, digamos assim. Mas, assim, o machismo no sentido assim, homens que têm preconceitos com mulheres, por mulheres serem mulheres, eu acho o seguinte, que muito disso tá na nossa cabeça de achar que toda atitude masculina, ela é uma intenção de diminuir, de te diminuir. Eu vou dar um exemplo. Me fizeram uma pergunta um tempo atrás, lá no meu Instagram, que eu sempre abro caixinha e tal, de pergunta, uma pessoa aham. perguntou assim para mim. Cris, como que você lidaria com essa mania que as pessoas têm de dizer que uma mulher, ela foi promovida no serviço porque ela está saindo com o chefe dela? Tipo, ela quis dizer assim, que sempre quando uma mulher é promovida no ambiente de trabalho, vai ser Vai questionado ser mal vista. Aham. a capacidade dela, porque ela chegou lá, porque ela ou saiu com o chefe, ou porque ela deu em cima de alguém. E a minha resposta é muito simples para qualquer pessoa. Eu acho assim, quanto mais a gente trabalha a nossa segurança como ser humano, né, menos o que os outros falam vai importar. Se você foi promovida e você sabe da sua capacidade, e quem te promoveu sabe da sua capacidade, por isso você foi promovida, não interessa o que as pessoas do ambiente de trabalho estão falando de você. Interessa o que você conquistou através do seu trabalho. E aí vai de você ou se guiar pelo que as pessoas dizem de você, ou você se guiar pela segurança que você tem naquilo que você faz, né? Ou em quem você serve, né? Que aí eu já puxo para a É, questão até das entrou, pessoas cristãs, né? até entrou uma pergunta aqui, que depois eu vou postar um texto. Alguém perguntou sobre diferenças de salário entre homens e mulheres. Eu vou postar um texto no Instagram depois, do Mises, que o Uhum. Mises tem um texto muito legal sobre isso, sobre Que as eu acho assim, razões. é muito mais uma discussão superficial do que baseada É, na realidade não, mesmo. porque tem questões de diferenças de trabalho, de jornada, maternidade e uma série de questões históricas. Tem um documentário Né? chamado Paradoxo da Igualdade. É muito bom. Ele foi feito acho que é na Noruega, não me lembro muito bem. Mas é um desses países aí que são considerados os países onde mais tem leis igualitárias, né? E esse documentário Paradoxo da Igualdade, ele traz exatamente uma realidade que difere do discurso, né? Em uma sociedade em que os direitos eles são considerados os mais igualitários do mundo, por que ainda assim as mulheres escolhem certas profissões e os homens escolhem certas profissões? É muito interessante esse documentário. Exatamente, que é um pouco do texto do Mises, né? Que ele, que ele realmente trabalha a respeito dessas diferenças e elas também estarem escondidas em cima também até de questões de escolhas e por aí vai. E eu também falo o seguinte, se existe aí, se você trabalha numa fábrica, sei lá, e você exerce a mesma função de um homem, você é contratado na sua carteira para fazer a mesma coisa do que aquele homem, e você está ganhando menos, então essa empresa ela está contra a lei, porque por lei você tem que ganhar o mesmo.
né? E se você vê isso acontecendo e você não denuncia, não faz nada, então você está sendo conivente com isso. Então tem muito isso. Ainda só para concluir essa pergunta sobre machismo, né? Eu acho que precisa ficar muito claro assim, a gente ter cuidado do que é machismo e do que não é machismo. E também Aham. entender que nem todas as atitudes do homem dentro da igreja, vamos trazer aqui para o ambiente da igreja, não é que nem todas as atitudes dos homens dentro da igreja em que as mulheres não apareçam ali ganhando um lugar de destaque, nem todas essas atitudes são machistas, assim como nem todas as atitudes das mulheres que muitas vezes se posicionam para falar sobre dar mais espaço para a mulher ou ter ali uma valorização maior da figura feminina, nem tudo é feminismo também, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio aí. Nem tudo que se fala em favor das mulheres é feminismo e nem todas as atitudes masculinas são machismo, né? Então a gente precisa entender muito o que é isso, da onde saiu essa ideia de que existe o machismo, né? O que é o machismo em si. É só a gente pensar assim no ambiente de guerra, né? Se aconteceu É, uma guerra, é, quem é que vai para a linha de frente, né? Quem é que vai lá lutar para preservar ali a sociedade? Geralmente são os homens, né? Então, assim, o que seria esse machismo aí, né? exatamente. E deixa eu ver aqui, para finalizar. É bíblica a liderança dos homens. Ah, não sei que tipo de liderança que ela está dizendo. Não sei se é a respeito de consagração de mulheres. Não sei, entendeu? É, Eu entendo assim que a submissão da mulher e a questão ali da liderança do homem dentro de uma relação, a Bíblia ela fala dentro de uma relação de matrimônio, né? Não é todas as sim. mulheres têm que ser submissas a todos os homens da terra. Isso não tem na Bíblia, É. né? E aí, ministério feminino é outra conversa, que aí envolve questões eclesiásticas. Daí já é outra questão, já seria uma discussão teológica e tal, É. que eu acho válida, inclusive. Não, eu também acho interessante. Olha, é muita coisa, viu? Eu vou fazer o seguinte, gente. A Cris, ela abre para perguntas, né? E vai ser um prazer vocês seguirem ela. Eu quero ver se eu marco outros dias para falar sobre. Sabe uma coisa legal, Cris, que eu acho que seria bacana a gente falar sobre o que é realmente identidade feminina, autoestima feminina dentro desse mundo doido que a gente vive, né? Sem É cair interessante, nesses muito interessante. clichês de livro de autoajuda americano, só dessa questão da teologia da autoestima e tudo, que tem autores famosos, autoras, né, famosas e tudo. Mas É aquela linha do sentimentalismo tóxico, né? é, Que a gente tá aí acostumado, mal acostumado, digamos assim. Eu acho que nossa geração, essa geração de agora, assim, uns 30 anos para cá, digamos uns 20, vai, que pegar assim, dos anos 90 para cá, digamos. Eu acho que é uma geração bem mais enfraquecida do que as outras gerações, assim. É é, uma geração que é mimada, né? E tem uma ideia de sofrimento aí estranha e tem uma conclusão de que a felicidade é a resolução de todos os problemas, né? E eu costumo dizer que a Bíblia ela não fala que ela não está convidando a gente para ser feliz, ela está convidando a gente para ser santo, né? E para a gente ser é, santo e santificado é só através da pessoa de Jesus Cristo. E se há um poder que a gente tem que buscar, é o poder do Espírito Santo, não é o é. empoderamento de um movimento que Semana, parece. semana que vem, inclusive, eu tenho uma live na quinta que vem, se eu não me engano, acho que quinta mesmo, com o pastor Igor Miguel sobre felicidade, onde exatamente nós vamos falar um pouco sobre isso, desconstruir essa ideia pós-moderna do que é a felicidade. Mas eu queria te agradecer, foi muito bacana. Vou Eu que deixar salvas agradeço. os dois trechos. Assim, é até ruim terminar a live com você, que você tem tanto conhecimento, tanta informação. E mas eu queria agradecer mesmo. Não foi à toa que várias pessoas falaram que eu chamava você para fazer uma live para conversar. Vou postar o seu Bom, perfil lá no meus stories. E quem quiser, gente, vai seguindo os textos,
da Cris É, e e vai eu mandando sempre abro perguntas. caixa de perguntas também, Isso. né, para o pessoal mandar. Enfim, eu estou sempre postando, toda semana eu coloco alguma coisa sobre o feminismo. Essa semana eu iniciei a semana falando sobre as consequências da pornografia na sociedade, né, porque eu fiz uma Sim. live com meu amigo Amanhã, Rodrigo amanhã até o Sassi. convite. Amanhã eu vou fazer uma live sobre pornografia com o David. Eu acho que isso também é terrível. Sim, e o E interessante é que é uma indústria que escraviza mulheres, né? sim, As mulheres e as crianças acabam sendo as sim, principais vítimas. E o feminismo, ele, ao invés de combater, inclusive já teve uma época da história que se juntou ao cristianismo para combater a indústria, assim, quando a indústria começou nos Estados Unidos, né? Feministas e cristãos eram ali os militantes contra essa indústria. Mas o próprio feminismo superou essa luta feminista, abafou as feministas que lutavam contra, e hoje você vê feministas produzindo pornô, né? Porque aí a resolução delas é fazer um pornô feminista, né? E não combater o feminismo. Combater até a a indústria pornografia. pornográfica. E que Então, e que para mim, essa semana eu iniciei falando sobre isso, mas para dar uma introdução para entrar nessa questão aí do feminismo, que faz vistas grossas e até incentiva aí essa indústria, né? e que para mim é um problema de saúde pública. Olha, Sim. Deus te abençoe muito. Vou compartilhar lá o Obrigada perfil. pelo convite, Sigam agradeço pelo a convite. Cris. Sempre É que um quiser. assunto, por exemplo, que eu não domino muito, mas que eu vi a necessidade de falar e fiquei muito feliz porque tem muita gente legal na igreja que pensa, que reflete, mas cada dia que eu converso sobre essas coisas polêmicas aqui no Instagram, eu fico vendo que o nosso centro tem que ser Cristo, tem que ser a palavra, né? Acho que a gente tem perdido muito tempo com algumas questões periféricas e não temos tido. Ontem eu fiz uma live anteontem com a Vanessa, a gente falou sobre disciplinas espirituais e eu tenho visto isso, como que a gente tem perdido tempo com algumas questões e tem deixado de viver aquilo que é a fé. Então, deixa o seu recado final aí, Cris. E eu agradeço de novo. Eu quero agradecer pelo convite, né? Agradecer o pessoal aí que indicou para fazer. Isso é sinal de que gostam do conteúdo lá. Tem um pessoal É, que é bem fiel, tá sempre lá acompanhando e tá crescendo junto. Tem muita gente que tem crescido junto e isso é muito gratificante, né? Porque tem algumas pessoas que me mandam mensagem falando: Ó, Cris, eu te sigo, porque eu comecei no Facebook, né? Comecei no Orkut ainda, sou da época do aham. Orkut. E aí depois eu escrevia muito no Facebook, tinha uma página e tal, depois fiz um blog, sempre escrevendo. E tem uma galera que acompanha desde lá do começo, né? E aí eu sempre recebo mensagem dessas pessoas falando: Não, Cris, eu estava com o meu casamento quase chegando ao fim, porque eu estava com ideias e eu só percebi que essas ideias eram de influência feminista quando eu comecei a ler as coisas que você trazia. E eu, mesmo sendo cristã, eu estava destruindo meu casamento por estar internalizando ideias que eram completamente contrárias à minha fé, né? De crescer um posicionamento ali dentro de uma relação que era competitiva e que estava destruindo o casamento. E aí a pessoa dá esse feedback, fala: Olha, eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar tal, e hoje eu tenho uma cabeça completamente diferente. E tem outras pessoas também que me mandam livros, que estão lendo, até coisas às vezes que eu nem sei ainda, a pessoa já descobriu e me manda, sabe? Então, assim, é uma comunidade, digamos assim, que está crescendo. E eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que o objetivo de vir aqui, botar a cara a tapa mesmo e falar que não é fácil. Não, de Não é jeito nenhum. fácil, não. Seria muito mais fácil para mim vir aqui e ficar falando coisinhas agradáveis e dizer tudo bem, que tá tudo bem Sim. ser feminista cristã, né? Mas vale a pena sim vir aqui, colocar a cara a tapa e tentar chamar atenção aí, principalmente para as mulheres mesmo, que eu acho que o feminismo ele tem o alvo principal. As mulheres, eu acho que nada mais justo do que nós mulheres entendermos o que está acontecendo para nos atingir. Então, acho que o meu recado final é esse: a gente lembrar do Éden, né? Eu sempre chamo o pessoal para voltar para o Éden, que no Éden havia Adão e Eva, né? E a gente muitas vezes foca muito em Adão e esquece que Eva também tinha uma característica que caiu, né? Ela também tem ela também tem um conjunto de características e personalidades que nós carregamos, porque nós somos a mulher da queda também, né?
e que nós precisamos conhecer a nossa natureza pecaminosa para que nós possamos vencê-la em Cristo, né? Sim. Então, o meu recado final é esse, que quanto mais vocês puderem aí se aprofundar na Bíblia, nos estudos bíblicos, e o que vocês quiserem saber de feminismo e cristianismo, é só me procurar lá. Beleza, eu agradeço. Deus te abençoe, viu, Cris? Um abraço. Amém. Deus abençoe Boa você noite a também. todos, né? Muita gente ficou até aí um É tempão. verdade. Agradecendo. Foram fiéis, né? Deus abençoe. Tchau. Amém. Beijão. Tchau.